Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho com o PQD para uma live aqui nessa terça-feira, dia 23 de junho. Está começando aí o 13º dia de Copa do Mundo FIFA de 2026. Vamos falar da Copa do Mundo, vamos falar do Flamengo e entre os assuntos que nós vamos pontuar está aqui, ó. Flamengo segura a joia da base e Leonardo Jardim trava a saída de Lohan. Alan pode voltar ao Flamengo, Corinthians não deve comprar o volante. Ayrton Lucas na mira da Europa, Flamengo já admite negociar. Pedi para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando sempre que tudo isso para vocês é completamente 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Trazer para vocês essa palavra de meditação nessa terça-feira pela manhã, que está em 1 Timóteo 1, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Jesus Cristo. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Eu prometi que ia fazer live às sexta-feira, né? Mas eu ando aí num corre tremendo, inclusive meu amigo Cláudio Eliseu falou comigo no privado, pô, meu apelido lá no trabalho é Batman, né? Tem nada a ver com milícia não, tá? É uma paixão que eu tenho desde criança, né? Batman de 1966, do Adam West. E ele falou, poxa, Batman, quem te viu, quem te vê, né? Lá na empresa, todo dia de manhã, antes do expediente, você corria, a gente via você se exercitando no vestiário. Agora eu só vejo postagem sua indo para médico. Cláudio Eliseu, hoje, terça-feira, eu não estou indo para médico, não. Mas sexta-feira de manhã eu tenho médico aqui em Bangu, na parte da manhã, e 13 horas eu tenho médico lá em Jacarepaguá. Rapaz, vida que segue, né? Vida que segue. Então vamos começar aqui, tem alguns assuntos para tratar com vocês, que estão na nossa página Amaury de Paula Santos, e vamos começar aqui falando sobre a intertemporada do Flamengo, lá na Europa, aqui ó. Valores dos ingressos para Flamengo em Portugal. Galera, ao vivo, tá? Não tem corte, então vai ocorrer alguns erros aqui, a gente volta, né? Mas não tem como cortar. Quando eu posto vídeo aí, eu edito em casa, dessa vez não, é ao vivo. Aqui, ó, a estreia do Flamengo acontece diante do River Plate no dia 3 de julho. O ingresso custa entre 11 e 38 euros, ou seja, R$ 65 ou a R$240. Tá salgado, hein? Amistoso. Ah, mas é lá na Europa, pô. Vamos lá. No dia 8 de julho, o Flamengo enfrenta o Lausanne Sport com ingressos entre 11 e 35 euros, entre R$ 65 e R$206. R$ 65 tá no preço bacaninha. Vamos lá, né? E, por fim, no dia 11 de julho, Flamengo enfrenta o Benfica com ingressos entre 16 e 44 euros, R$ 94 em reais, né? E 259. Esse jogo aí é valendo o troféu Algarve. Todos esses jogos do Flamengo serão lá no estádio Algarve, em Portugal. O elenco do Flamengo treina hoje, terça-feira, às 10 horas da manhã. Como eu trouxe ontem, a agenda do Rubro Negro é a seguinte: de segunda a sexta-feira, o elenco vai treinar todos os dias, 10 horas da manhã, beleza? Sábado, o elenco do Flamengo folga. No domingo, às 15 horas e 35 minutos, Flamengo viaja para a Europa em rumo aí à intertemporada, né? Seguindo aqui com as informações, Grêmio monitora Everton Cebolinha, mas salário de 1.200.000 afasta o retorno. Com o contrato com o fim, perto do fim, né? O contrato do Everton Cebolinha vai até dezembro desse ano. A partir do dia 1º do mês que vem, Everton Cebolinha pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Porém, o Flamengo já avisou
que o atleta só deixa o rubro-negro antes do término do seu contrato, mediante a uma compensação financeira. Fora isso, Everton Cebolinha se mantém no mais querido, né? Bom, o Grêmio tem interesse em repatriar o atacante revelado no clube, mas a negociação é complexa. O principal entrave é o financeiro. O salário do jogador gira em torno de 1.200.000 por mês, valor que supera a realidade atual do clube gaúcho e exigiria aí uma engenharia financeira difícil de ser executada. Ninguém quer seguir o exemplo do Flamengo, né? Cortar na própria carne para poder aí se recuperar financeiramente e poder fazer grandes investimentos, né? Bom, mudando aqui de assunto, vários jogadores do Sub-17 e do Sub-20 do Flamengo estão treinando junto com o grupo principal. Após a reapresentação na última sexta-feira, alguns nomes como Daniel Thuram, João Vitor, Johnny, Guilherme e Joshua, Daniel Salles, Josmar e Luiz Felipe estão integrando aí o elenco para poder completar por conta dos jogadores que estão à disposição das suas seleções nessa Copa do Mundo FIFA de 2026. Daqui a pouco vamos falar aí sobre a Copa do Mundo, vamos falar aí sobre Messi, o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo com 18 gols, mas tem gente ali já encostando nele aí com 16 gols, já podendo chegar aí. Mbappé, ó, tá na cola do Messi e vamos ver. Bom, mudando aqui de assunto, Al Ahly reservou 30 milhões de euros para tentar contratar Thiago Almada e oferecer contrato até 2029. Enquanto isso, o Flamengo segue de olho no meia e já demonstrou interesse em contar com o jogador após a Copa do Mundo. Cara, o Flamengo monitora. Parece sistema de segurança, né? Só monitora, mas não contrata ninguém. E nós estamos vendo aí o Cruzeiro, que será o adversário do Flamengo, trarei informações sobre isso daqui a pouco, pela Libertadores das Américas, está se reforçando para os jogos contra o Flamengo. O Flamengo terá 3 jogos seguidos com o Cruzeiro, pelo Libertadores das Américas, Campeonato Brasileiro e novamente pela Libertadores das Américas. Os caras estão se reforçando. O Pedrinho, né, ligou para o BAP aí, conversaram, um grande respeito entre os dois, que eles não queriam se encontrar nesse momento, e bababá, mas tem que se reforçar, né? Veja aí só José Boto de Marola dando entrevista, falando um monte de besteira, mas reforçar o elenco que é bom, Necas e Pitibiribas, né? Bom, mudando aqui de assunto, atacante português aparece com a camisa do Flamengo no Rio de Janeiro. Youssef Schmidt, do Rangers, da Escócia, cara. O atacante português, de 22 anos, apareceu no Rio de Janeiro usando camisa do Flamengo durante suas férias, tá? Ele publicou fotos na Rocinha, em passeio de helicópteros e em outros pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. A imagem repercutiu entre os torcedores rubro-negros, tá? Não existe nenhum tipo de negociações, tá? Segundo informações divulgadas pelo Coluna do Fla, não existe negociação entre o Flamengo e o jogador. A utilização da camisa do Flamengo foi apenas uma demonstração simpática durante as suas férias. Números do jogador na temporada: 17 gols marcados pelo Rangers, formado na base do Sport Portugal, passou pelo Everton da Inglaterra e atualmente defende o Rangers da Escócia, tá? Mudando aqui de assunto, Flamengo fortalece projeto de integração da base, meus queridos. Declarações de Alfredo Almeida, diretor de futebol da base do Flamengo, que afirmou que não basta dar oportunidade aos jovens. Os atletas precisam estar preparados para aproveitá-los. O objetivo é formar jogadores prontos para o profissional. Exemplos como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Vimos aí muitos jogadores que pareciam que iam ser grandes promessas, né, no Flamengo, queriam despontar, mas queimou-se etapas. Colocou o jogador prematuramente para poder atuar no elenco principal. Acabou dando com burros na água e desperdiçando grandes talentos. Então, o diretor da base do Flamengo
que evitar que isso se repita, tá? Mudando aqui de assunto, intertemporada dará espaço aos jovens. Com 9 jogadores convocados para a Copa do Mundo, o técnico Leonardo Jardim terá mais espaço para observar atletas da base. A avaliação acontecerá durante a intertemporada em Portugal. Amistosos confirmados, né, são os seguintes: River Plate, falei para vocês até os valores, Lausanne da Suíça, Benfica de Portugal, tá? Bom, escolha dos jovens. Segundo Alfredo Almeida, a seleção dos atletas foi feita em conjunto entre a base e o departamento profissional, tudo alinhado às necessidades do técnico Leonardo Jardim. Seguindo aqui com as informações. Venda de Rian Roberto, já foi embora, né, quase aí 10 milhões de euros, quase 60 milhões de reais nos cofres do Flamengo. O atacante Rian Roberto, de 18 anos, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O posicionamento do clube foi o seguinte: Alfredo Almeida informou o seguinte: o Flamengo tentou manter o atleta, porém a permanência também dependia da vontade do jogador, como já foi exposto anteriormente, que o atleta já havia falado que não ficaria no Flamengo, porque ele queria ter mais oportunidade no time principal. E o técnico Leonardo Jardim disse que não poderia garantir isso. Sendo assim, ele decidiu ir para outro clube, respirar novos ares e tentar aí ser protagonista. Espero que ele tenha bastante sorte lá na Ucrânia, né? Não vou desejar mal para o garoto, que ele volte futuramente ao Flamengo já preparado, com a cabecinha melhor, né? No momento ele está buscando o espaço dele, nada mais do que admissível, muito admissível isso, o cara quer buscar o seu espaço. Bom, CBF divulgou sequência de jogos do Flamengo após Copa do Mundo, meus queridos. A CBF informou datas, horários, transmissões das rodadas da 19ª à 24ª do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Rodada 19, Chapecoense e Flamengo, dia 22 de julho, numa quarta-feira, Arena Condá. Às 21h30, transmissão da Globo e do Premier no Pay-Per-View. 20ª rodada, Flamengo e São Paulo, dia 26 de julho, num domingo, no Maracanã, às 18h30, transmissão na Premier, na TV por assinatura. 21ª rodada, Internacional e Flamengo, no dia 29 de julho, numa quarta-feira. O jogo será no Beira-Rio, às 19h30. O jogo irá passar pela Amazon Prime e pela Premier no Pay-Per-View. 21ª rodada, Flamengo e Vitória, dia 9 de agosto, num domingo, no Maracanã, às 19h30, transmissão da Sport TV e no Premier no Pay-Per-View. 23ª rodada, meus queridos, Mirassol e Flamengo, dia 16 de agosto, 2 dias após o meu aniversário, num domingo, no estádio José Maria Campos Maia, às 18h30, vai passar na TV aberta pela Record TV, GE no YouTube e no Premier no Pay-Per-View. Rodada de número 24, ou 24ª rodada, Cruzeiro e Flamengo no dia 22 de agosto, num sábado, no Mineirão, às 20h30, transmissão da Amazon Prime, somente na Amazon Prime, tá? Bom, esses aí é a tabela divulgada pela CBF dos jogos do mais querido após a FIFA. Lembrando que teremos aí Flamengo e Chapecoense pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vem! Vem com o PQD que tem mais informações. Está nos assistindo? Não deixe de dar o like de vocês. Comentem aí o que vocês estão achando, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se está límpido. Deixa esse comentário aí que é muito importante pra gente, né? Bom, sequência pesada para o Flamengo, meus queridos. É isso aí. Dos 6 jogos divulgados, apenas 2 serão no Maracanã. 4 partidas serão fora de casa. Chapecoense, Internacional, Mirassol e Cruzeiro, tá? Atenção para o confronto contra o Cruzeiro, dia 19 de agosto, Flamengo e Cruzeiro pela volta das oitavas de final da Libertadores. Dia 22 de agosto, Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão. Ou seja, o Flamengo terá 3 jogos contra o Cruzeiro. Jogo de ida, jogo de volta e Brasileirão. Será uma sequência aí muito grande entre as duas equipes.
Que vença o melhor, de preferência o mais querido, né? Bom, tem mais informações aqui para trazer para vocês, que eu separei muitas coisas, por isso que eu fiz esse vídeo ao vivo, tá? Porque tem muitas coisas, se eu fosse fazer aquele vídeo de editar, iria passar aí, o que eu gosto de fazer no máximo até 18, 19 minutos, tá? Vamos falar aqui sobre Alan, cara. O Alan que foi emprestado aí para o Corinthians e deve estar retornando para o Flamengo. Emprestado pelo Flamengo em janeiro de 2026, Alan chegou por indicação de Dorival Júnior. Não conseguiu se firmar como titular. Atualmente é reserva de Ranieri. A diretoria corintiana esperava desempenho superior. Internamente, entende-se que Alan está longe do nível mostrado no Atlético Mineiro. Empréstimo sem custo, tá? O Corinthians paga integralmente os salários do jogador, opção de compra, 50% dos direitos econômicos, valor 2 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões e 700 mil reais. Bom, Alan chegou no Flamengo por indicação de Jorge Sampaoli, que foi técnico do jogador lá no Atlético Mineiro, foi um dos melhores cabeça de área, um dos melhores volantes, mas no Flamengo não rendeu e foi emprestado ao Corinthians, para o Corinthians pelo menos aí que ele tivesse boas atuações e o Corinthians exercesse a compra do jogador, mas ele não conseguiu render lá também, infelizmente, né? Bom, vida que segue. Impacto para o Flamengo, economia de cerca de 12 milhões em salário até o final de 2026. Caso o Corinthians não compre o atleta, Alan retorna ao Flamengo. Contratado em julho de 2023 junto ao Atlético Mineiro, o valor da compra foi 8,2 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, e não teve retorno para o Flamengo, infelizmente, né? Bom, Leonardo Jardim trava a saída de Lohan. Foi pedido do treinador. Leonardo Jardim solicitou 10 dias para avaliar o jogador. Por isso, o Flamengo suspendeu a negociação de novo empréstimo. O objetivo da avaliação: o técnico pretende analisar treinos, parte física, atividades táticas, adaptação ao modelo de jogo. O meia pode atuar entre linhas. Existe a possibilidade de ser observado como alternativa para Arrascaeta. Como foi a passagem do jogador pelo Pisa, meus queridos? 10 partidas disputadas, não conseguiu se firmar como titular. Contrato dele com o Flamengo até 2029, a multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente 586 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo possui 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao jogador e aos seus representantes. Lohan será integrado ao elenco principal. É isso aí, meus queridos. Leonardo Jardim, assim como ele fez com Gonzalo Plata, né? Gonzalo Plata que estava aí na berlinda, estava com a cabeça na guilhotina para ser negociado. Leonardo Jardim decidiu dar mais oportunidades para ele. Ele cresceu, ele evoluiu dentro de campo. O Leonardo Jardim o manteve. Ele quer fazer o mesmo com Lohan. Antes de uma possível negociação, ele quer avaliar o jogador para ver se há essa condição de mantê-lo no elenco. Caso ele não demonstre evolução, o Flamengo irá negociá-lo novamente por empréstimo, tá? Bom, vamos falar agora de Ayrton Lucas, porque tem clubes interessados no lateral esquerdo do Flamengo. Esses interessados são a Fiorentina e o Stade Rennes, tá? Segundo informações, os clubes monitoram a situação do lateral. Ainda não existe proposta oficial. O clube não deve dificultar uma venda. Aceitaria conversar caso receba uma oferta considerada vantajosa. Lembrando que Matias Vinha vai estar de volta, tá? Antes de negociar, o Flamengo busca um substituto para a lateral esquerda. Desempenho de Ayrton Lucas, né? Bom, 20 partidas disputadas, 3 assistências. Cenário atual: possibilidade real de transferência caso surjam propostas concretas da Europa. O baixo rendimento de Ayrton Lucas tem rendido muitas críticas por parte da nação rubro-negra, por parte dos torcedores. Então o Flamengo, sim, deve negociar o jogador caso aí surja uma proposta viável e ele consiga uma substituição para revezar ali
com o Alexandro, que renovou seu contrato com o Mengão, tá? Seguindo aqui com as informações, que tem mais coisas para trazer para vocês. Nação rubro-negra. Cara, é tanta informação que eu posso até me perder aqui. Vamos trazer a tabela de classificação da Copa do Mundo FIFA de 2026, galera. Bom, Grupo A. México lidera com 6 pontos. Segundo lugar, Coreia do Sul com 3 pontos. A Tchequia, né, 1 ponto. A África do Sul, 1 ponto. Grupo C. Grupo do Brasil, meus queridos. Brasil lidera com 4 pontos, segundo colocado Marrocos com 4 pontos, terceiro Escócia com 3 pontos, Haiti é o último colocado, ainda não pontuou. Grupo E, Alemanha lidera com 6 pontos, Costa do Marfim 3 pontos, Equador 1 ponto, é o terceiro, Equador, rapaz. Curaçao 1 ponto, é o lanterna desse grupo, tá? Grupo G, Egito lidera com 4 pontos, Irã é o segundo com 2 pontos, Bélgica é o segundo com 2 pontos, Nova Zelândia é o quarto com 1 ponto. Grupo I, França lidera com 6 pontos. Segundo lugar, Noruega com 6 pontos. Senegal, nenhum ponto. Iraque, nenhum ponto. São o terceiro e o quarto colocado, respectivamente. Grupo K, Colômbia, que joga hoje, 3 pontos, lidera. República do Congo, 1 ponto. É o segundo colocado. Portugal de Cristiano Ronaldo, cara, 1 ponto. O Azerbaijão, né, não pontuou ainda. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vamos lá, que tem mais informações aqui. Uma informação que é de um cara que eu gosto muito. Se trata de Alex Escobar. Eu acompanhava o Rock Bola na época da Rádio Cidade, inclusive fui lá algumas vezes, ao vivo, para poder assistir, né, o Rock Bola. Gente finíssima, Alexandre Tavares, né? O Smigol da época também era de lá, o Lopes Maravilha, Vaguinho, o Tony Platão, que teve um problema sério, está com um problema seríssimo de saúde aí, cantor do Ojeriza, e o Alex Escobar ontem na transmissão ao vivo no programa da Patrícia Poeta, ele embargou a voz ali e foi internado com pico de pressão. E ele emitiu uma nota nas suas redes sociais que diz o seguinte: você pode não gostar da Rede Globo, Globo lixo, não sei o que, bababá, mas não gostar do Alex Escobar, não gostar da Silvana Ramiro, do Fábio Fachel e da Mariana Gross, cara, vocês não gostam de mais ninguém. Ele disse o seguinte aqui, Alex Escobar, abre aspas, gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental. Tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras. Fiz exame, bagarai, e amanhã vou fazer mais exames para afastar qualquer tipo de suspeita. Enfim, ano de surpresinhas e desafios que não costumo enfrentar. Mas estamos na chuva e de vez em quando respinga na gente. Não tem jeito, o vídeo dá uma impressionada mesmo. Mas acredite, me sinto pronto desde aquele momento para assistir a um jogo do América. Fazer um cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito. Patrícia Poeta, desculpe o auê nos encontros. Nos encontramos em breve, assim que o The Good Doctor me liberar. Obrigado por tanto carinho e orações. A gente se vê em breve, direto de algum lugar dos States. Alex Escobar, desejo uma pronta recuperação para você, né? Pelo que ele falou aqui, ele ainda se encontra em observação no hospital, mas em breve estará aí nos animando. A gente conhece Alex Escobar por sua espontaneidade, por sua alegria, né? Por seus trocadilhos, mas nesse momento, né? A gente tem que orar pela vida desse cara tão bacana, tão gente fina, que é o Alex Escobar, que você esteja nos alegrando aí em breve, tá? Vou trazer aqui o balanço do agitado e histórico 12º dia da Copa do Mundo de 2026, com recorde quebrado, 3 países classificados para a próxima fase, Argentina, França e Noruega, e uma eliminada, que foi a Jordânia. Vamos trazer aqui, ó,
Está na nossa página Amaury de Paula Santos. Você que nos acompanha já leram lá, mas eu vou trazer que esse vídeo eu vou postar em outras plataformas. Com recorde quebrados, 3 países classificados, né? Vamos lá, 18 vezes Messi. O argentino deixou o Klose, que era aí há 3 Copas o maior artilheiro da história da competição, para trás e agora é o novo dono da marca. Todos os 5 gols da seleção da Argentina foram marcados por Lionel Messi, meus queridos. Como eu falei, torno a repetir, não torço para a seleção da Argentina, em hipótese alguma, mas ver jogadores como Cristiano Ronaldo, jogadores como Lionel Messi atuando é muito legal, é muito gostoso e é prazeroso para o futebol, né? Tô com o áudio ligado aqui no outro aparelho, saiu aqui falando Zico, cara. Vamos lá. Então, a Argentina venceu por 2-0, 2 gols de Lionel Messi. França venceu o Iraque por 3-0. Com chuva ou sem chuva, Mbappé segue protagonista. O primeiro jogo a ser interrompido por conta das condições climáticas adversas e dá para dizer que um dos mais longos na história das Copas. 4 horas e 10 minutos entre o apito inicial e o apito final. Cara, lá nos Estados Unidos, o problema não é a chuva. O maior problema nos Estados Unidos são a incidência de raios, tá? A incidência de raios lá é muito grande. Bom, vamos lá. Noruega 3, Senegal 2, tá? Liderados por Haaland, a Noruega remou para a classificação. Apesar dos sustos, vitória sobre o Senegal, os noruegueses avançaram de fase após 28 anos fora da Copa do Mundo. A galera lá no final do jogo entrou um bumbo lá, os caras remando. Pô, cena muito maneira, e pena que eu não posso postar nas nossas páginas por conta de direitos de imagem aí. Minha página pode ser derrubada, né? Já recebi algumas advertências, eu não posso perder minha página, né? É aqui o meu hobby, a minha distração do dia a dia, é estar aqui fazendo postagem, fazendo vídeos, conversando com vocês, tá? Bom, outra aqui, Jordânia 1, Argélia 2. Argélia respira na Copa, desvirada e com emoção. Assim foi a primeira vitória da seleção argelina em Copas após 14 anos para eliminar a estreante Jordânia, tá? A Jordânia foi de ralo, meus queridos. Então, tem outra informação para trazer aqui. O Zinho, né, na resenha da Copa, falou sobre Neymar na seleção brasileira e opinou que o camisa 10 não mostra condições de ser protagonista do Brasil na Copa do Mundo. O campeão mundial de 1994 ainda reforçou que o atleta fez apenas um treino com o grupo e que pode entrar em campo diante da Escócia caso a partida esteja resolvida, mas já que não dá para confiar que ele será o responsável para decidir o jogo. Eu pergunto, vocês concordam com o Zinho? Bom, eu concordo com o Zinho. Fisicamente, ele não está preparado, ele pode ser muito técnico, né? Mas se o físico não estiver bem, o técnico também não vai corresponder, porque a mente vai dar o comando e o corpo não vai obedecer. Então, concordo plenamente aí com o Zinho. Eu quero saber a opinião de vocês com relação a isso, né? Chegou um comentário ali, eu vou ver se aparece aqui para mim. Eu tenho que botar aqui no mute, senão eu não consigo ver. Quem é que falou aqui? Nobele Ferreira, um abraço para ti, muito obrigado, saudações rubro-negra, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Minha amiga Miriam Cruz, né? Um abraço para você, muito especial. Meu amigo jornalista Daniel Reis, né? Que está chateado comigo por causa de política, por isso que eu não gosto de falar de política. Cara, eu sou a favor do Brasil, eu não sou a favor de político A, político B, mas tem uns caras aí que são meio, né, parece que botam um antolho e não respeita a sua opinião, não respeita a sua decisão. Acho que nós temos que respeitar uns aos outros
e pronto, tudo vai ficar tranquilo. Bom, mudando aqui de assunto, Paulo Vinícius Coelho apontou uma inversão no Charla Podcast. Dificilmente eu concordo com o Paulo Vinícius Coelho, mas dessa vez eu sou obrigado a dar uma palmatória aqui, ó. Ele disse o seguinte aqui: a gente falou mais nas últimas 2 semanas do Neymar e do Endrick do que do Vinícius Júnior, que é o craque do time. Você pode também não gostar de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é jogador de clube, não é jogador de seleção brasileira. Meu irmão, o cara tem desequilibrado na seleção brasileira, mesmo você não gostando dele. Tem desequilibrado, tá? Bom, ele disse o seguinte aqui: o Brasil esperou de 2007 a 2024 para ter jogador eleito melhor do mundo. E outra coisa, nos 2 jogos da seleção brasileira, Vinícius Júnior foi eleito melhor em campo. Quando tem, a conversa fica no banco. Bom, vamos lá para o que disse Vinícius Coelho. Abre aspas. Quando a gente for campeão do mundo, aí o Vinícius Júnior é eleito o melhor do mundo. A gente continua falando de Neymar, que é um talento extraordinário, mas não está no melhor momento, fecha aspas. Desde 2022, Vini Júnior participou de 9 dos 12 gols do Brasil. A FIFA elegeu ele o melhor dos 2 primeiros jogos dessa Copa. Por que é tão difícil falar do craque que está em campo? Cara, é mesmo. Eu vejo Neymar para cá, Neymar para lá, Neymar para cá, Neymar para lá. Meu irmão! E Vinícius Júnior, cara, que tá jogando pra caramba. Ninguém fala de Vinícius Júnior. Cara, é complicado, né? Bom, outro nível de jogador. Ao analisar o início da Copa do Mundo de Lionel Messi com a Argentina, Felipe Melo comentou sobre a diferença entre o argentino e Cristiano Ronaldo, tá? O ex-jogador ressaltou que o camisa 10 tem mais recursos que o português, mas destacou que os companheiros de Cristiano Ronaldo deveriam correr mais por ele, por ainda ser um dos melhores finalizadores do mundo e um dos motivos de Portugal estar aonde está, né? Bom, meus queridos, muitas coisas aqui ainda para trazer para vocês. Vamos ver aqui sobre essa informação. Julian Alvarez diz que quer deixar o Atlético de Madrid e clube ignora o atacante em rede social momentos depois. Rapaz, é treta lá no futebol estrangeiro, né? Eu vou daqui a pouco fazer um vídeo para trazer para vocês os jogos da rodada. Eu ia trazer nesse vídeo, mas deixei para trazer essa informação num vídeo curtinho que eu posso postar em todas as minhas plataformas. Fiquem ligados que o PQD daqui a pouco vai trazer para vocês os jogos do 13º dia da Copa do Mundo, nesse dia 23 de junho, né? Eu acho que é fechando aí a segunda rodada, tá? Então fiquem ligadinhos, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de deixar o like de vocês, não deixe de se inscrever. Agora eu vou editar esse vídeo para postar nas outras plataformas, tá? Eu estou tentando aprender aqui a mexer numa plataforma que eu possa fazer as transmissões simultaneamente, pelo menos aí numas 3 plataformas que eu tenho, que é nessa aqui que eu estou falando, né? Na plataforma da Dancinha e naquela antigona aí, né? Que tem muitos seguidores aí. Valeu, meus queridos? Sendo assim, eu, Amaurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.